paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem preparando o seu, o nosso coração para o Natal que já está chegando. Então, hoje eu quero falar sobre 3 personagens muito interessantes que são descritos no Evangelho, né? E são culturalmente muito vistos, falados, mas muito pouco conhecidos. Eu quero falar sobre os magos do Oriente, que trouxeram presentes ao menino Jesus. Esse texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, e eu quero ler para você e com você agora. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Então, essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Bom, os magos do Oriente, muito também chamados de os 3 reis magos, nós temos um problema. A Bíblia não diz que eles eram reis. Não era uma tendência, não era algo normal 3 reis viajarem sozinhos, 3 governantes de terra estranha se juntarem em uma excursão. Realmente algo que não faz sentido. Nós não temos nenhum indício, nem histórico, nem bíblico, de que esses homens que vieram até Jerusalém eram reis. Na verdade, eles eram magos. Quem eram os magos? Magos, na verdade, foram precursores dos cientistas, que naquela época estavam estudando o movimento das estrelas, o movimento da Terra, o movimento da Lua. Eles olhavam para a meteorologia, tentavam prever tempo, estações, entendiam todas essas questões que são naturais. Pesquisavam também sobre ervas medicinais, foram precursores da medicina, foram precursores da física, temas que ainda eram tidos como extraordinários ou sobrenaturais. E eles eram cientistas, eles eram magos, ou curandeiros, ou sábios, que assim também são chamados, que viajavam tentando descobrir o sentido das coisas naturais que faziam parte do nosso planeta. Então, esses eram os homens que vieram até Jerusalém, vieram guiados por uma estrela, certamente tinham um conhecimento astronômico, né? Eram conhecedores da astronomia, vieram seguindo uma estrela. A astronomia era uma ciência que já era utilizada naquela época, né? Já se havia conhecimento, né, das constelações, dos movimentos, dos significados, e muito das direções, tanto para viagens terrestres quanto para viagens marítimas, eram feitas a partir de posicionamentos astronômicos,
né? Isso é muito interessante. Esses eram os magos que vieram conhecer Jesus. Mas eles vieram até Jerusalém. Jesus não estava em Jerusalém. Jesus estava em Belém. Mas foram ali, em Jerusalém. E eu entendo que a parada deles em Jerusalém, que era meio do caminho para chegar até Belém, vindo do Oriente, primeiro eles passariam por Jerusalém, geograficamente falando, até chegar em Belém. Então, aqui começa um entendimento muito interessante para o nosso estudo. Eu quero trazer para você alguns elementos que me ajudam a ver essa visita como uma visita profética. Não apenas para cumprir a profecia do Antigo Testamento, mas profética no sentido de profetizar, de nos preparar uma geração vindoura sobre situações que são concernentes à vida com Cristo, à vida com Jesus, e esse é o verdadeiro sentido do Natal. No primeiro Natal, uma mensagem para ser pensada e refletida em todos os natais. Eu quero, em primeiro lugar, mostrar que Deus chama especialistas em coisas extraordinárias para serem testemunhas do fato, do evento mais extraordinário da história antiga, presente e futura. Nada será tão incrível quanto o próprio Deus encarnando numa criança. Deus Todo-Poderoso se fazendo homem por amor a mim e a você. Ele não chamou os grandes cientistas da Bíblia, ele não chamou os grandes conhecedores da lei, mas ele chamou homens que eram especialistas em extraordinário para entender que aquilo que estava acontecendo era algo de fato extraordinário. Uma primeira lição rápida, não é a mais importante, mas eu acho ela muito interessante. Em segundo lugar, o texto nos diz, a partir do verso 3, que tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. E então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles. O Messias, pela palavra do profeta, vai nascer em Belém. E com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu, disse para eles, é em Belém, vai para lá. E quando o acharem, me digam para que eu possa lá e adorá-lo também. O que eu entendo com isso aqui? Jesus, sempre, desde o princípio, hoje e amanhã, estará rodeado de pessoas que conhecem muitos detalhes sobre Ele, que sabem muitas coisas sobre Ele, que sabem onde Ele nasceu, que sabem o que Ele fez, que sabem que Ele morreu. Ele sempre estará rodeado de pessoas que conhecem coisas sobre Ele, mas pessoas que não querem, nunca quiseram e nunca vão querer conhecê-lo de verdade. Esse era o caso de Herodes. Quando homens de fora, forasteiros, chegam dizendo que o rei do Messias, o Messias dos judeus, o rei dos judeus estava chegando, estava para nascer, eles não gostaram. Os religiosos não gostaram porque perderiam sua proeminência religiosa. O sacerdote de Israel era o homem mais importante, ele ia perder a condição dele. O rei Herodes era o homem mais importante, ele ia perder o seu reinado. As pessoas não querem perder suas posições, as pessoas não amam a Cristo, não. As pessoas amam o que elas têm, as pessoas amam as suas posições, as pessoas amam os seus ministérios, as pessoas amam a si mesmos. Jesus sempre estará rodeado de pessoas que não querem, conhecem sobre Ele. A igreja está cheia de gente que sabe muito sobre Jesus, mas não o quer de verdade. Existem pessoas que veem no cristianismo uma oportunidade de serem líderes, coisas que não são no seu trabalho, coisas que não são na sua vida. A igreja é um lugar onde pessoas pequenas podem se sentir grandes. Mas infelizmente a igreja, ela deveria ser o lugar onde pessoas grandes aprendem a ser pequenas. Que triste realidade. Mas há uma mensagem que nos chama a isso. Em terceiro lugar, eu olho para esse texto e vejo uma coisa muito interessante.
E então, quando os magos ouvem a palavra de Herodes, que o Messias haveria de nascer em Belém, eles rumam para Belém e a estrela que os guiava parou aonde estava o menino. E eles entraram. E quem procura Jesus de verdade, quem busca Jesus de coração, quando o encontra, sente uma grande alegria. E diz o texto que eles, vendo a estrela, verso 10, vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Você consegue aí imaginar o que é um grande e intenso júbilo, ou uma grande e intensa alegria? Talvez eles tenham gritado, celebrado, festejado, porque encontraram o Messias, o Salvador. Tem gente que dominicalmente chega na igreja para ter um encontro com a palavra, um encontro com o Espírito Santo de Deus, mas reclamam de tudo, reclamam de muitas coisas, reclamam de tantas coisas. Que triste. Mais uma coisa para nós pensar. Mas, entrando na casa, os magos viram Maria segurando o seu filho, o menino Jesus. Existe um sentido simbólico para os magos e para nós que ouvimos essa história, que vemos os presépios montados, embora haja um anacronismo, né? Porque normalmente nós vemos os três reis magos dentro do presépio, dentro da manjedoura, né? Quando eles chegaram lá, Jesus não estava mais na manjedoura, né? Eu acho bacana, deixa fazer os presépios, é só uma montagem simbólica, mas na verdade, quando os magos chegaram, não tinha mais presépio, não tinha mais manjedoura, Jesus não estava mais na estrebaria, ele já estava em outro lugar. Então, chegando eles, viram o menino Jesus. E qual é o sentido simbólico do menino Jesus? Tem muitas pessoas que se relacionam com o Jesus menino, mas não conseguem se relacionar com o Jesus homem. Tem pessoas que se relacionam com o menino Jesus porque o seu nível de maturidade espiritual é concernente proporcionalmente ao menino. Maturidade de menino. Por isso que gosto. As pessoas que não têm maturidade ainda para se relacionar com o homem. Jesus homem. Que fala coisas sérias para homens, para mulheres, para jovens. Então há um sentido simbólico, e eu quero compartilhar rapidamente esse sentido simbólico. Em primeiro lugar, quando eles veem o menino Jesus, eles estão nos ensinando de alguma maneira que a nossa maturidade, que o nosso conhecimento, ele vai ser proporcional ao crescimento de Jesus. Todos nós, quando temos um encontro com Jesus, e ele é um motivo de grande júbilo, de grande alegria, como está registrado no texto, encontrar Jesus é maravilhoso, mas quando você o encontra, você ainda não conhece muito sobre ele. Você não pode permanecer no mesmo nível que você encontrou, você precisa progredir, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E para isso você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu sei de pessoas que são cristãos, que estão a vida inteira na igreja, mas mal sabem abrir uma Bíblia. Se você pede para abrir em Sofonias, tem dificuldade. Se você pede para abrir em Abacuque, tem dificuldade. Pessoas que não sabem quantos livros existem no Novo Testamento, nem quantos livros existem no Velho Testamento. Não amadureceu, não cresceu, ainda estão se relacionando como meninos com o menino Jesus. Então, o crescimento do seu conhecimento, ele é proporcional ao crescimento de Cristo. Aquele menino não poderia ensinar naquele momento nada. Ele precisava crescer para ensinar. E ele cresceu e você não aprendeu. Segunda coisa, experiência. Experiência com Cristo. Sabe, experiência com Cristo também é proporcional. Tem pessoas que não têm experiência nenhuma com Cristo. Ou tem pessoas que acham que têm experiência. Tem pessoas que têm experiências religiosas. Experiências religiosas não são necessariamente experiências espirituais. Experiências emocionais, ser tocado, ser emocionado. Eu já vi muita gente chorando, eu já me emocionei com muitos filmes de Hollywood, vi a lágrima, senti, aprendi, tive lições importantes. No entanto, isso não foi uma experiência espiritual.
ir na igreja e ouvir uma palavra que te deixa empoderado pode não ser uma experiência espiritual. Chegar na igreja e sentir arrepios e calafrios e sentir sensações corpóreas, isso não quer dizer que você está tendo uma experiência espiritual. Então, nesses dois pontos aqui, eles são muito importantes. Nós precisamos ter experiências de fato com Cristo. Experiências como a de José, pai de Jesus, que foi divertido por sonho a receber Maria como sua esposa. Experiência desses magos aqui, que foram guiados pelo Oriente, pararam em Jerusalém, fizeram uma coisa lógica, conversaram com o rei, com os escribas, com os sacerdotes, com os homens da religião, mas ali não havia espiritualidade. Prosseguiram para Belém, acharam o menino e veio o Espírito Santo de Deus em sonhos, revelou: não volta à presença de Herodes, vai por outro caminho. Isso é experiência com Deus. É Deus te guiando, é Deus te dirigindo. Há lugares onde você se torne menor e Ele se torne maior, porque convém que Ele cresça e eu diminua. Isso é experiência. Mas você pode entender as suas experiências do jeito que você quiser. Tem gente que conhece muito a Bíblia, de ponta a ponta. Eu sei de ateus que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, que citam Bíblia como crentes não citam. Também não é espiritual. Agora, há um terceiro elemento que eu quero compartilhar com vocês. O testemunho público da sua vida. Ele vai ser proporcional ao crescimento de Cristo. Tem pessoas que são crentes, que são cristãos, que servem a Deus, mas não tem testemunho público. Ele até acha que ele dá testemunho, mas as pessoas não o reconhecem. Ele envergonha o nome de Cristo. Ele blasfema o nome de Cristo. Ele faz coisas que trazem escândalo. Não estou falando aqui de choque cultural, porque existem algumas coisas que nós cristãos fazemos, nós podemos chocar pessoas, mas isso não é escândalo. Escândalo é fazer alguém tropeçar na fé. Tem um estudo sobre isso, eu tenho uma palavra sobre isso lá no nosso canal. Escândalo, né, ou choque, o que é? Qual a diferença? Então, querido, cuidado com o seu testemunho. A palavra lá de Deus fala que Eliseu passava e a mulher dizia: lá vai um homem de Deus. Esse é de fato um homem de Deus. É isso que falam de você. Ou no trabalho você é uma pessoa complicada, é uma pessoa murmuradora, é uma pessoa que não se relaciona, é sectária. Tem crentes que não falam com não crente, tem crentes que se acham melhores do que os não crentes, tem crente que é repelente. Ninguém chega perto dele, nunca vai ouvir o Evangelho. Jesus, ele atraía as pessoas para perto dele. Jesus, ele tinha carisma. Jesus, ele era sincero. Ele não era um personagem como nós criamos dentro das nossas religiões hoje, que querem mostrar que são muito santos, que são muito sagrados, que falam com uma voz, sabe? Não é. Nós temos que ser autênticos nós mesmos, amar, mostrar para as pessoas que eu também tenho os meus erros, tenho as minhas falhas, tenho os meus rompantes, sou abrupto em tantas coisas, eu erro, eu falho, eu tropeço, mas eu olho para Cristo, eu levanto e continuo caminhando para a glória de Deus. É esse testemunho que vai crescer à medida que você conhece um Cristo que cresce. Essa é a grande mensagem de Natal que eu quero compartilhar com você hoje. Querido, que Deus te abençoe muito, que Deus fale muito ao teu coração, que você tenha um Natal abençoado, né, e seja muito feliz. Estes são os votos da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, para toda Nova Friburgo e para todos aqueles que nos assistem. Voltaremos com um novo programa aqui na TV Zoom. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.